Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio do podcast Na Fornalha. Meu nome é Lucas, todos me conhecem. O Marcão Bigodinho. Fala galera. Tiagão, o irmão na fé. E hoje estamos com o João Pedro, nosso irmão na fé também. Ministério Madureira. E diácono também. Sim. Diz que pregador da palavra, né? Que eu acabei de ver uns vídeos aqui, mas ele não gosta. Músico levita, esse Cheio das qualidades. cheio. E hoje a gente vai conversar num assunto muito gostoso e muito amplo também, né? E vamos passar a palavra para o Tiago. Hoje a gente vai abrir no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Forte. Amém. Vamos iniciar com a pergunta então? João Pedro, o que é a fé? O livro de Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus, a carta dos escritores aos Hebreus, nós não temos certeza se foi Paulo que escreveu, mas ele trata durante toda a carta dos Hebreus ali sobre fé. E, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Portanto, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Esse é um conteúdo, uma forma simples de tentar dizer o que é fé. Mas, na verdade, a fé, ela é o solvente, vamos dizer assim, que misturada a outras coisas produz no coração da pessoa muitas formas. O livro de teologia sistemática que eu estava lendo para poder trazer para vocês esse conteúdo, para conversar com vocês sobre esse conteúdo, ele divide a fé em 3 partes, A fé intelectual, a fé emocional e a fé da solicitude, a fé solícita. Vamos entrar não é nessa forma que ela é produzida no coração do ser humano, mas a fé, ela vem primeiramente pelo lado emocional. Quando você vai na igreja, você escuta uma palavra e aquilo trabalha dentro de você, aquilo molda a sua vida por dentro. E a fé nasce naquele momento de emoção. Muitas das vezes por uma pessoa que está passando por um momento difícil na vida, que está com o seu emocional abalado. Às vezes o emocional abalado, ele abre o terreno, ele abre a porta para que a fé possa entrar no coração da pessoa e produzir aquele primeiro start. Mas o interessante da fé é que ela deve progredir. Esse mesmo livro que eu estava lendo, ele diz que as pessoas que têm uma fé unicamente emocional, durante algum período da vida, eles vão se desviar do caminho. Vão acabar escorregando na fé. Por quê? Porque a fé emocional não traz firmeza. A fé sem a parte raciocínio, a parte mental, sem você entender o que você está produzindo, ela não te causa firmeza. Ela traz para o seu coração, às vezes, aquela euforia de quando você está na igreja. Mas quando você chega em casa e você não busca na palavra, não lê a Bíblia, não tem contato com pessoas que têm conhecimento para você dar continuidade na sua fé, ela vai diminuindo, e hoje você quer ir embora. É como a palavra do semeador, quando a semente é lançada no terreno pedregoso, ou então de terra pequena, de pouca quantidade de terra. Por a terra ser pouca, a planta cresce depressa, mas não tem raiz. E quando o sol sai, ele queima essa planta. E ela não tem raiz, ela vai tirar nutrientes de onde? Entendi. Interessante. O intelecto, a racionalização da fé, é aquilo que produz a raiz. E a racionalidade da fé vem através da palavra, da oração e da busca ali pelo Espírito de Deus. Então você está falando que tem como a gente exercitar e aumentar a nossa fé. Tiago diz que a fé cresce. À medida que você lê a palavra, que você ora. Sim. A fé, ela não é um elemento que você recebe ela na primeira vez na totalidade. Deus te dá a fé ali como dom.
E você acha que é capaz uma pessoa usar a fé, que eles colocam, porque só tem a fé como dom. Você acha que é capaz uma pessoa usar a fé para adquirir coisas para si mesmo, assim, talvez nem esteja no plano de Deus, mas ela fala assim, hoje eu sei, ela sabe do dom que ela tem, da fé, e ela fala assim, hoje eu vou orar que eu quero um carro novo, usar para, assim, né, para obter. Então, existe diferença entre fé e pensamento positivo. A fé, ela pode ser misturada a vários elementos, como eu disse. A fé misturada com a mentalidade causa o crer. A fé misturada com a emoção, ela causa euforia. Então, não é possível alguém usar a fé para adquirir um bem. Eu, na minha perspectiva, a fé não pode ser usada para adquirir um bem material. Mas às vezes você quer tanto uma coisa, que você começa a pensar tanto naquilo, que você, sem perceber, de forma intuitiva, você começa a moldar a sua vida em volta daquilo que você deseja conquistar. Entendi. Você consegue ali canalizar, né? Sim. Tudo. Não seria a fé em si, seria a pessoa já se voltando para aquilo. Sim. Um pensamento firme e forte naquele sentido. A fé, ela não é aquilo que te impulsiona. Ela também é aquilo que te impulsiona a conquistar coisas. Mas, na grande maioria das vezes, a fé é o elemento que te mantém firme no momento em que você quer retroceder. A fé te faz avançar? Sim. Mas, nos dias atuais, o maior emprego da fé, pelo menos na minha perspectiva, é manter a pessoa firme onde ela já chegou. E não deixar que ela regrida, retroceda no processo. Entendi. É por isso que eles falam que Deus é especialista em marcar encontro com as pessoas nos buracos, nos abismos. Então, é um momento emocional, né? Isso. A hora que a pessoa está ali na pior, Deus vem. Nesse momento acho que a pessoa está disposta a ouvir, né? A ter o primeiro contato, né? Isso. A questão da fé, presta atenção, pensa comigo. Quais foram os momentos que a fé é necessária? Vamos tirar o exemplo. Normalmente é no momento mais difícil, Então, né? vamos dar um exemplo. Vamos supor, essa caneca custa R$50. Vamos dizer. Você tem R$200 no seu bolso. Você fala assim, eu queria essa caneca. Você precisa dar fé? Não. Mas vamos supor que você tem um parente, um amigo, um colega que está no hospital com câncer. E o médico olhou para ele e disse assim, é terminal. Ele tem uma semana. Adianta ter dinheiro? Não. Adianta ter recurso? Não. Então o que resolve? Só Deus. Só Deus, né? Só. E a fé. A fé em Deus. Presta atenção. Eu gosto de usar os exemplos de Paulo e os escritores que vieram depois dos evangelhos, porque eles aplicam a doutrina bíblica para nós. Porque são cartas dirigidas às igrejas. A carta de Hebreus é para a igreja dos Hebreus, a carta de Efésios é para a igreja de Éfeso, a carta de Colossenses é para a igreja de Colossos. Então, é aplicação prática para a nossa vida. Mas se nós observarmos os evangelhos, todas as vezes que Jesus fez um milagre por alguém, o que ele disse? Ele disse duas coisas depois. Normalmente, né, na maioria das vezes, ele disse duas coisas depois dos milagres. Quais são as duas coisas que ele disse? Normalmente é para não contar para ninguém. Não. Se ter fé, vai fazer a mesma coisa. Não. Ele diz, vai, a tua fé te curou, e vai e não peques Não mais. pega mais. Verdade. O não peques mais hoje não é o nosso objeto de estudo, não é o nosso objeto de conversa. Mas o vá e a tua fé te curou é o que nós estamos falando hoje. Por exemplo, eu tenho que falar daquilo que eu vivi, né? A gente via muito milagre acontecendo na igreja. Eu tenho 32 anos, nasci praticamente no berço evangélico, a gente via o cara chegar na igreja de cadeira de rodas hoje e sair andando. A gente via o cara chegar cego e sair vendo. Via o surdo entrar e sair ouvindo. E hoje essas coisas diminuíram. Por quê? Por quê? Então é culpa dos pastores que buscam pouco? Em alguns casos, pode talvez ser, sim. Porque muitas das vezes a racionalização elevada, o tanto conhecer a escritura, o tanto mergulhar só na letra, ela causa em você um estado de apatia espiritual. Você conhece muita letra, mas não tem experiência com o Espírito. Um crescimento saudável, de um cristão saudável, ele passa
sim, pela leitura da palavra, mas ele precisa passar junto com o crescimento espiritual. Se você só lê e não orar, você cresce em intelecto, mas não cresce espírito. Então o corpo fica manco, porque as pernas são duras, não são. Interessante. O que acontece hoje é o seguinte: vamos supor que nós temos um caso de um pastor que ora, que busca, que jejua, que crê. E ele vai orar para uma pessoa. Se ele orar e a pessoa não tiver fé, acontece? Acontece? Não. Se ele tiver fé. Não. Se A pessoa tem que ter fé para ser curada. Não tem que ser. Mas deixa eu te perguntar então. Tem uma passagem no livro, acho que é de Mateus, que um paralítico é descido do teto. E quando as pessoas descem ele e Jesus olha para ele, Jesus fala assim: pela fé de vocês, ele está curado. Então ele foi curado pela fé dos amigos. Exato, que levaram ele. Mas ali, se ele não tivesse fé, ele não estaria naquela situação. A situação que eu digo é o seguinte: por exemplo, vamos supor que vocês acreditam e eu não acredito. Você fala assim: vou te levar no cara, o cara vai te curar. Eu falo: não. Entendi. No caso, você diz que ele não resistiu. Ele teve Se ele aceitou, Aham. se ele aceitou, ele teve pelo menos essa fé emocional que a gente tocou nela agora. Ou pelo menos a fé nos amigos, né? Não, sim. Mas assim, aquele momento ali não foi a primeira cura de Jesus. Sim. Se você fica sabendo que o cara passa cura, passa cura, passa cura, passa cura, passa cura, passa cura, não vale a pena. Entendi. Entrou no coração dele, você tá falando. Nem que seja essa fezinha de start, essa fagulhinha Entendi. ali queimava no coração dele. E uma coisa que a gente não pode comparar hoje é o seguinte: o nosso Cristo é o nosso Jesus, o amado da nossa alma, aquele que a gente tanto espera, que a gente tanto deseja, que a gente tanto almeja. Ele, ao mesmo tempo que ele estava nessa terra 100% homem, ele era também 100% Deus. Uhum. E a forma que ele aplicava a palavra às pessoas, a forma que ele trazia dele a palavra, a doutrina para as pessoas, era uma forma muito diferente da de hoje. Não estou dizendo, querendo comparar, que os pastores tinham que fazer. Não. É porque ele, em si, por mais que ele fosse homem, ele tinha dentro dele arraigado a palavra de uma forma totalmente diferente. Você pode ver que eu não lembro, eu sou muito ruim em guardar o capítulo do versículo. Mas ele foi pregar na sinagoga e eles olham para ele e falam: mas que autoridade é essa que ele tem? É verdade. Você está entendendo? Ele falava de uma forma assim tão penetrante, aquilo entrava dentro da... A palavra diz, né, que a palavra do Senhor é espada de dois gumes que penetra na divisão da alma e junta medula, alma e espírito. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O verbo é o quê? Palavra. Então ele próprio era a palavra. Sim. Então quando ele transmitia a palavra, ele transmitia no poder máximo da essência e da pureza. Entendi. E nós, muitas das vezes, por mais que a gente estude, que a gente creia, ainda falta a fé. Vamos assim, não querendo usar de forma literal, mas dizendo assim, de uma forma matemática que a gente possa compreender um pouquinho. Vamos supor que a nossa fé esteja aqui em 50%, 60%. A dele era 100%. E quando fala da fé como um grão de mostarda? É fazer um comparativo da quantidade de fé que existe em nós. No início da caminhada dos apóstolos ali junto com Jesus, existe uma passagem que eles foram expulsar um demônio. E o que Jesus disse para ele? Homens De pouca fé. Mas Pedro, mais à frente, né? Já, ele passa e a sombra dele passando curava as pessoas. Verdade. O que mudou? A fé. A quantidade de fé. Através da fé eu posso ter dons ou não? Qual é diferente? Pode. A fé é um dom. São 9 dons. A fé é um deles. Amor, paz, amabilidade, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio. São 9 dons. E a fé é um deles. Mas a fé é o que te possibilita alcançar os outros. A fé é a porta que você abre, ou melhor dizendo, a porta que Deus abre para nós, para que nós possamos entrar dentro dele e ele dentro de nós. É uma simbiose. À medida que a fé sua aumenta, você abre mais a porta sua para Deus, e Deus entra mais em você. E ele produz mais fé em você.
Porque a fé não é da gente, Uhum. é um dom de Deus. Então quem produz a fé em nós? Deus. Então você precisa apenas do quê? Deixar que ele entre. E à medida que ele entra, ele vai te produzindo fé. E a sua fé vai aumentando. O que traz É ao por isso que a leitura da palavra e oração produzem fé. produzir fé? Porque a palavra é o próprio Cristo. Isso A é forte. Bíblia é o próprio Cristo. O canon é o próprio Cristo. Pessoas acham que Cristo aparece na Bíblia em Mateus ali. Não, ele está na Bíblia todo, no Antigo Testamento todo. Já que você falou do Antigo Testamento, vamos voltar um pouquinho. Quem foi o pai da fé? Na teoria, Abraão foi o pai da fé. Por quê? Porque, na teoria, Abraão não tinha motivo para crer. Por que ele não teria motivos para crer? Ele vivia num contexto onde a família dele era idólatra. O pai dele era rico porque fazia estátua de ídolos. Entendi. Então ele não tinha recurso, né? E com quem Abraão aprendeu isso então? Tiago, existem livros que não estão na Bíblia que falam sobre o assunto. E eu não gosto de citar esses livros porque eles não estão no canon. Sim. Eu já li, entendeu? Mas eu prefiro acreditar que houve uma teofania, onde o nosso Deus apareceu para ele e falou com ele. Entendi. Porque o que aparenta no canon é isso. Não fala que assim, Abraão fez isso e... Não, a Bíblia diz que Deus falou com ele e ele creu. Muitas das vezes nós, nos nossos períodos de oração, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas talvez para que houvesse um start na nação santa, houvesse um start no povo de Deus, Deus resolveu falar a Abraão no momento em que ele não fosse talvez o homem mais sábio do mundo, ou com toda a fé do mundo, ou talvez nem cresça. Mas Deus olhou e viu, na vida, talvez naquela situação da vida dele ali, uma possibilidade de uma fé emocional. Um coração ali naquele momento quebrantado. Entendi. E Deus fala com ele. E ele crê. Ele crê só pela... E no caso, Abraão era uma pessoa de fé. E o sobrinho dele, Ló, que estava com ele, era uma pessoa de fé também ou não? Ou a Bíblia não fala nada sobre? Ló, ele viveu simplesmente a fé emocional. Eu estou te perguntando porque eu tenho a seguinte curiosidade. Ló, quando teve a oportunidade de escolher, ele escolhe a parte mais bonita. As planícies de Sodoma e Gomorra pareciam os jardins do Éden. Isso. E ele vai. Só que a promessa estava com Abraão. Só que em Sodoma, na hora que acontece aquele fim, que vai ter o fim daquelas pessoas ali, Deus escolhe salvar Ló e a esposa dele. Por quê? Por quê? É isso que eu quero chegar. Abraão clamou por ele. Porque Abraão, é pela fé de Abraão que Ló foi salvo. Tiago, existem pessoas que estão hoje de pé porque existe um pai e uma mãe que ainda dobra o joelho por eles. Forte. Tem pessoas que não perderam a vida ainda hoje porque ainda existe um pai, uma mãe, talvez um avô, um avô, um tio, uma tia que ainda clamam por eles. Pagando preço, né? Não, Joelhando. nunca pagou o preço. Pagar o preço, quem pagou o preço foi Jesus. Ele pagou o preço. Nós apenas somos co-participantes da graça dele. Sim. Mas mesmo jeito que ele derrama a graça em nossa vida, quando ele vê o nosso coração ali quebrantado na presença dele, ele, por amor a nós, ele às vezes concede o livramento àquele que a gente tanto pede. Entendi. E voltando aqui então, quando Ló e a esposa têm que sair correndo de Sodoma, eles não podem olhar para trás. Mas a esposa olha e se torna um estado de salto. Esse momento simboliza uma perda da fé da esposa dele? Não representa uma perda da fé. Representa a dualidade da alma. A razão, a luta entre a razão e a fé. Ela queria ser salva, mas ao mesmo tempo não queria abandonar aquilo que ela tinha naquele lugar. Entendi. A fé, esse sentimento, né, de posse, todos nós temos, né? Porque Então, Abraão sai da sua terra, né? mas Deixar tudo para trás, né? E ela não conseguiu. É o mesmo contexto, só Mas que ela não conseguiu. é, Assim, exato. sai da sua terra, ela não conseguiu. Mas qual que é a situação? Interessante. Qual que é a situação ali? Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos essa fé emocional e o tempo passa e nós progredimos. Nós crescemos em fé, na leitura bíblica, na oração, no jejum, na participação do corpo,
Porque uma das formas que nós temos de crescer em fé é estar perto de quem conhece mais do que a gente. Para ele que tirar essas dúvidas que nós temos e nos ensinar, não, o caminho é esse aqui. Né? E assim, esse crescer em fé, através dessas coisas, ela precisa racionalizar a sua fé. Nós estamos falando muito sobre essa fé emocional e a fé racional. A fé racional é aquela que te faz ler o canon, entender o canon e viver o canon. Qual que é a dificuldade hoje que nós vemos nas igrejas? Pessoas leem a Bíblia confronta a cada um deles, em vez de eles continuarem lendo e progredirem, eles servem a Bíblia. Porque foi confrontado. Entendi. É verdade. Aí você pergunta assim, nossa, a gente vê hoje na igreja lá, e as coisas acontecem, e muitas das vezes talvez eu queria que o fulano tal, aí você vai ver a caminhada dele. Você perguntar para ele assim, mas você já abriu mão de alguma coisa por Deus? Não que nós possamos fazer alguma coisa para validar o que você fez. Mas o terceiro estágio da fé, né, é a fé solitude. Eu vou até mandar o livro para você depois, para você dar uma olhada. Essa fé solitude é no sentido de você olhar para Cristo e entender que você é dependente dele. Você abraçar ele, assim, não depende, eu não vou lá, cara. Não tem mais jeito, ainda tem que ficar aqui. Não, é só por ele que vai. Mas quando você olha por esse ângulo, por esse aspecto, não tem mais jeito. Parece que é pesado, entendeu? Parece que está pesado, não, eu estou tendo isso aqui porque eu não tenho outra opção. Não, você tem outra opção. Não tem. O que Deus quer da gente não é uma fé por obrigação, mas é uma fé por amor. Porque é tudo por amor, né? Em espírito e em verdade, né? Tipo Cristo assim, entregou a sua vida por amor. e o Pai entregou o Filho Por amor. e nós temos que adorá-lo. Por amor. Quando você consegue entrar nessa verdade, eu tenho que amar a Deus, não porque Ele morreu por mim, não é porque Ele fez, não é condicional, mas é porque as cordas de amor que Ele lançou naquela cruz me atraíram. E quando eu cheguei diante dele, eu vi quem eu era e que Ele me amou num momento que eu não conseguia me amar. Se eu estivesse no lugar dele, santo, puro, sem pecado, sem erro, sem mácula, sem ruga, e visse essa pessoa, eu na minha humanidade eu não conseguiria me amar. Mas ele me amou. E nesse momento você se converte. A fé nasce em você. Mas quando você progride em conhecer ele, a fé aumenta e a sensação de amor por ele aumenta. E você começa a produzir para ele. Não porque você é obrigado a produzir. Não porque alguém te empurrou para fazer. Mas porque você sente necessidade de fazer, porque você tem aquela falsa sensação de que você precisa pagar alguma coisa. Essa sensação é errônea, mas eu não tenho outra forma de descrever ela. Mas é interessante porque isso que eu estou explicando é o que justifica muito das relações algumas relações que eu também não concordo, porque muitas pessoas olham para Deus, olham para a divindade e acham que tem que ter uma relação de troca, né? Eu vou dar isso para Deus, eu vou fazer isso para Deus fazer algo em troca para mim. E assim, quando a gente entende isso, a gente acaba rompendo essa relação de apotropismo que existe com Deus. Você entende que é o quê? Você faz por amor, assim como Ele te ama e faz por você, você também faz por Ele, por amar a Ele. Passa a ser uma relação de pai e filho. Sim. É interessante. Às vezes o seu pai não te dá aquilo que você tanto queria. E logo depois ele te pede para que você faça algo para ele. E você não vai dizer para ele assim, eu não vou fazer porque você não fez para mim. Não. Você vai olhar para ele com um olhar de amor e vai fazer para ele. Da mesma forma Deus faz para a gente. Existem algumas coisas que nós pedimos para Deus que nós nem queremos de verdade. É verdade. Entendeu? O momento da angústia não é o momento de você pedir nada para Deus. Não, tanto é que vocês sabem, ela faleceu na segunda e enquanto ela estava lá, a primeira coisa que eu falei com Deus era para trazer ela de volta, para ressuscitar ela, que Ele podia. Só que assim, ela não ressuscitou. E o que vale é a vontade dele, eu entendo isso. Aí fica a pergunta, faltou fé em você? Eu entendo que não, porque
É até egoísmo, né, a parte de eu falar isso, porque eu estava vendo outro dia, pensando sobre, eu pedia para ele dar vida para ela. Ela não teve a vida aqui terrena, mas ela vai ter a vida eterna com ele. Então ele deu vida para ela. Ele não deu a vida que eu estou buscando. Ele deu uma vida muito maior, uma vida muito melhor. Isso. Então é isso aí. tudo entendendo Deus, como que ele funciona. E Paulo já fala, né, a nossa fé, o nosso culto, ele tem que ser racional. Forte. E pela fé a gente é salvo também ou não? Sim. A fé racionalizada leva o crer. Repito mais uma vez. A fé racionalizada se torna no crer. Crer no Senhor e será salvo. Entendi. A fé é um caminho para a salvação, né? Porque te leva a Cristo. Então, você abriu em Tiago 2 e eu acho esse texto fantástico. Ele fala sobre a fé, mais um pouquinho embaixo ele fala sobre Raab. Deu pra gente. Em qual versículo que vai estar? 20, não mais 24. Bom, enquanto eles procuram aqui, você que está gostando do vídeo aí, né? Se tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente. Compartilha, curte, fica. Deixa assim, o joinha. Deixa o joinha. Lê pra gente, Tiago capítulo 2, versículo 25 e acho que o 26 para poder complementar. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Não é troca com Deus. Nunca foi. Nunca vai ser. Mas aquele que tem a fé viva dentro dele trabalha. Entendi. É verdade. Entendeu? Não é uma fé. A própria fé está te levando a fazer alguma coisa. A coisa, né? O primeiro amor, ele é a fé misturada com a emoção. Aquilo está queimando você. E a fé é que te leva a produzir. A fé é que te leva a trabalhar. Aí você faz muita coisa para Deus, mas às vezes você faz errado. Né? A gente que vive no Evangelho aí há mais de 20 anos, a gente vê jovens sendo convertidos, no caso nós que somos sendo batizados com o Espírito Santo, e a pessoa quer trabalhar, quer correr, quer fazer um monte de coisa, e às vezes ali afoito, aí ela quer fazer evangelismo, ela quer falar de Jesus para a pessoa, aí ela chega e fala assim, se você não converter, você vai para o inferno. E não é dessa forma que você cria a fé nas pessoas. Aí, qual que é o termo que todo mundo usa? Ah, deixa ele tá no primeiro amor. Aquele primeiro amor ali, essa fé misturada com emoção, no primeiro estágio ali, quando você está queimando com ela ali ainda, ela produz em você ali uma euforia, você quer trabalhar, você quer fazer, mas o amadurecimento leva à racionalização. O amadurecimento da fé leva à racionalização. Você precisa olhar para a Bíblia e entender que ela não é só um livro, mas ela é um manual de fé e prática. Todos os assuntos que você precisar saber como deve ser conduzido estão aqui dentro. Só que às vezes você está tão eufórico que você lê versículos isolados. Aqui Jesus curou, aqui Jesus abriu o mar vermelho ali, e aqui nessa parte ele multiplicou o pão. Aí você vê ali com as partes dos milagres, você fica empolgado. Mas ele, muitas das vezes, ele largou os discípulos sozinho e foi para o monte orar sozinho. Deserto. Ele foi para o deserto orar sozinho. E por que ele precisava desse momento? Isso se repete por várias vezes na Bíblia. A fé é produzida através do quê? Leitura bíblica. E oração. Na época não tinha o canon. O que é o canon? Explica pra Canon é a Bíblia. Canon é a Bíblia. É a compilação dos versículos. Existia o Pentateuco, né? A lei mosaica. Mas eles não tinham o canon completo. Então Jesus, ele precisava orar. Primeiro, para que ele continuasse sendo quem ele era. Porque não existe ser humano que vive na face dessa terra que diz que crê em Deus, que tem fé, que não ora e continua vivo. Simples. Simples.
Ah, você está na igreja, você tem fé? Tem. Você crê? Você ora? Não. Então, enfim, você pode já preparar, já esperar que logo... Tá a vida aí, pai. Tá, você Pode passar a hora. Aguarde. Você pode esperar um pouquinho que logo acontece. Alguma coisa Lá na nossa igreja, lá, quando eu entrei lá, tinha uma irmã lá. Tinha, não tem, tá lá até hoje, né? Também. A Genomice, né? Era do grupo de oração. Aí ela falou assim, nos primeiros dias, ela falou assim, ô Lucas, eu creio que um dia você vai ser líder do grupo de oração de homens aqui da igreja. Aí eu falei, amém. Eu falei, essa mulher pensa, eu oro muito pouco. Eu orava pouco mesmo. Não tinha pra que mentir, né? Porque a oração é assim. Eu creio assim, você pode sim pedir uma intervenção, um pastor fazer uma oração para você, mas você orar, você e Deus é outro tipo de relacionamento, é outra coisa. Só que eu comecei assim, né? Falei assim, Deus, eu declarava mesmo, eu falei assim, quantas vezes você já ouviu falar? Até lá na igreja eu falei no culto. Eu falei, eu sou um homem de pouca oração, mas eu vou, antes do culto eu começava orando e terminava orando, e me esforçava para fazer. Aí Mas você não tem falado isso mais mesmo. Não, aí um certo dia desses para trás, aconteceu um acidente com um colega meu em São Paulo, lá com o filho dele, e o filho dele foi hospitalizado. E ele falou assim, Lucas, ora pelo Miguel, né, pelo meu filho. Eu falei, gente, aqui, eu que não era um homem de oração. Aí eu cheguei em casa e Deus falou, agora você vai dobrar o joelho, vai orar por esse menino. Aí eu dobrei o joelho, orei, aí falou, agora você pode mandar, né, que você está orando. Assim, e eu falei assim, olha, eu não contei isso pra ela ainda, pra irmã que me deu a revelação. Eu falei, mas tá quase um passo de me tornar. Porque Vamos observar. eu cheguei perto, né? Assim, pra quem não fazia, tá fazendo. Eu cheguei a comentar isso com o Thiago e ele não sabia disso. Existe um livro no Heróis da Fé. E como ele pensava, achava que fala de Abraão, Isaac, Jacó. É porque Não. em Hebreus está escrito Hebreus A Galileia dos Heróis da Fé. Galileia dos Heróis da Fé. Mas o livro de Heróis da Fé, ele fala de Charles Spurgeon, Savonarola, esses homens que foram o Agostinho, essas pessoas que foram Homens de muita oração. os precursores da fé na Inglaterra e na Europa naquele período onde houve a explosão da fé, vamos dizer assim. Avivamento. O que todos eles tinham em comum, eu estava no Thiago, eram períodos de longos períodos de oração. Alguns oravam 8 horas por dia, 9. Fosse uma profissão mesmo, né? Um trabalho mesmo, né? Não é uma profissão. Não por obrigação, mas o tempo que eles se dedicavam a isso é o que a gente dedica. Deixa eu te explicar. Aquelas pessoas, eles tinham muitas pessoas na mente. Eles dedicavam tempo orando para cada uma dessas pessoas. Jó, ele foi curado quando? Jó? Jó, homem da paciência, o livro de Jó. Sim, mas... Todo mundo recita Jó 42, 5, se eu não me engano, que diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Todo mundo vê e fala sobre esse versículo. Você deve ter visto N pregações sobre esse versículo. Sim, mas Jó foi curado quando? Quando Deus restituiu tudo. Quando ele orava pelos seus amigos. Depois você pega o livro de Jó e dá uma olhada. Eu estou com o livro de Jó aberto para te perguntar da fé de Jó. Então. A fé de Jó não era essa fé toda não, gente. E como que tanta coisa aconteceu com Jó e Jó não caiu? Jó ia cair como? Vou mudar a pergunta. Como tudo isso aconteceu com Jó e Jó não parou de crer no Senhor? Por que isso aconteceu com Jó? Por permissão de Deus. Leu 42:5. O final, né? 42:5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Deus queria que Jó cresce nele de forma cabal. Uma coisa é você ser criado por um pai crente, tá a sua vida inteira dentro da igreja, e conhecer isso aqui e Jesus, porque pessoas falaram para você, porque pessoas estiveram com você, porque pessoas te falaram sobre. Outra coisa é você ter a sua experiência com Deus. A sua versão é um pouco diferente das outras. Deixa eu ver se eu acho na minha aqui. A versão é um pouco diferente.
Mas no caso, tudo que aconteceu com Jó foi por único permissão de Deus. Foi, mas foi único e exclusivamente para que Jó. E como Jó suportou isso tudo? Jó era uma pessoa que conhecia a Deus de ouvir falar, que é o que a maioria das traduções diz, entendeu? Não, a minha é a mesma que a sua. Mas existem traduções que dizem assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu sabia que o suicídio é abominável entre os olhos de Deus. Então ele não ia suicidar. Sim. E ninguém foi lá para matar ele. Então, qual seria a forma que ele faria? Ele ia desviar do caminho? Ele ia abandonar a fé porque aquilo aconteceu com ele? Ele orar. Ele foi orar. E o orar produziu ele um novo estágio de fé. Talvez Jó tivesse uma fé emocionada. Interessante. E quando ele fala assim, mas hoje os meus olhos te veem. Ele passou daquele estágio de uma fé rasa para uma fé profunda. Agora sim. Agora Que antes ele só ouvia falar. Provavelmente sim. Agora meus olhos. Não, Uma coisa é você ter um amigo virtual, igual o Thiago estuda com o Eduardo Reis à distância. Outra coisa é você poder sentar com ele aqui, ó. Todos 500. Tira minhas dúvidas. É outro nível, né, de relacionamento. é outro nível, pelo menos. Uma coisa que eu acho interessante é que pessoas que andaram muito próximas de Deus experimentaram coisas diferentes. Você pegar para ler a genealogia ali de Adão e vai, Adão gerou não sei quem, aí chega em Enoque. E eles viviam 400 anos, 500 anos, 600 anos, Matusalém não sei quantos anos. Enoque viveu 320 e poucos anos e assim, e Enoque, e Deus o levou para si. Sim. Ou seja, Enoque foi tão amigo de Deus que Deus não permitiu que ele morresse. Deus pegou e não morreu. Que Você pega todos os apóstolos, apenas um se deitava com a cabeça no peito de Jesus. Qual foi o único que morreu de morte natural? Morte natural? Natural. Foi, João. João? Foi. E tentaram matar ele, cozinharam ele no óleo fervente e ele não morreu. Falando dos apóstolos. Estamos falando sério. Falando dos Tentaram apóstolos. fritar ele igual um quibe. Nada. E nada. Nada vai morrer. E onde que João morreu? Não sei. Não sei também. Ele morreu em Éfeso. Ele passou os últimos dias da sua vida ensinando na igreja de Éfeso. Aí você vai ver a carta de Apocalipse da igreja de Éfeso, diz lá que o único erro que eles têm é ter abandonado o primeiro amor. Mas eles não tinham porfia, não tinham adultério, não tinham as obras da carne, não se andavam no meio do povo. O que eles fizeram? Racionalizaram demais e abandonaram aquilo que é do Espírito. Provavelmente tinham todo o conhecimento, sabiam toda a letra, mas faltava milagre no meio do povo, porque conheciam só a Escritura. Então o primeiro amor você entende que era o Espírito. O primeiro, não. O primeiro amor, ele não é o Espírito. O primeiro amor é a fé misturada com a emoção. Só que quando você passa a racionalizar, só racionalizar, O espiritual esfria. o espiritual esfria, a fé morre. Isso aqui vira um livro comum. Não vira um livro comum. Ele continua sendo o livro dos livros. Só que ele vira um vadimeco. Entendi. Ele vira um livro de doutrinas e regras. E você segue como os fariseus seguiam, sem fé. Você Interessante. só segue. Seguir. Você conhece, Não, fala sobre, mas não tá A questão aí. não é só seguir. A questão é a seguinte: por que os fariseus, Jesus não tinha aquele tato com os fariseus? Porque eles cumpriam a lei, cumpriam a Torá, o Pentateuco, para mostrar para o outro. Que eles sabiam, que eles conheciam. Deus não quer. Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre uma fé não fingida. Entende? Uma fé não fingida, uma fé que você não mostra ela só no dia de culto. A melhor pessoa para falar do homem cristão que eu sou não é o meu pastor, é minha esposa. Forte, o Lucas fala isso na igreja. Mas é.
A melhor pessoa para falar que se eu converti de verdade não é o meu pastor, não é o meu pai, não é a minha mãe, é a minha esposa. Porque ela está dentro de casa. E dentro de casa, dentro do seu quarto, dentro da sua casa de porta fechada, você é quem você é de verdade. Isso aí é No momento da nossa vida onde nós escolhemos errar, nós não erramos de dia. Nós não erramos à luz do sol. Quando nós erramos, eu também já errei na minha vida muito, a gente não erra durante a luz do sol. Na frente dos outros, né? Então, É verdade. forte. Forte mesmo. E deixa eu te perguntar, como você estava falando dos apóstolos. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra é Cristo. Só que os apóstolos, eles andavam com a palavra, eles andavam com Cristo. Mas mesmo andando com Cristo, Judas fez o que fez. O que aconteceu com a fé de Judas? Ela nunca existiu, ela morreu. Qual é a sua opinião sobre essa situação? A fé de Judas, no meu ponto de vista, ela existiu. Só que ele vacilou na fé. O exercício da fé é diário. Eu vi e conheci pessoas que na mão de Deus fizeram coisas absurdas. O próprio Judas, né, curou, fez várias coisas. Mas ele amou o dinheiro. Sim. Tem muita gente assim, né? Tem. Que começa até com um propósito bonito, né? Só que começa. A fé é diária. Ela tem que ser exercitada diariamente. Eu tenho um estudo do pastor que prova que quem lê a Bíblia todos os dias, até a característica do cérebro dele muda. Olha só. É. A sinapse nervosa muda. Eu vi isso aí. Olha só. Quem lê a Bíblia um dia por semana acontece uma coisa, quem lê duas acontece outra coisa, mas quem lê todo dia, o cérebro dele, quando a pessoa tem o costume de ler a Bíblia todos os dias, eles põem os leitores na cabeça da pessoa, quando a pessoa começa a falar da Bíblia, a mente, o cérebro dele consegue ativar assim de uma forma praticamente completa. Verdade. Então, a gente não pode achar assim, fui no culto hoje é sábado, né? Tem igreja, tem culto domingo, ótimo. Ou no culto, beleza. Que dia que no quarto? Não, quarto eu quero ir na Bíblia. Não. Isso acontece muito, né? E sim, quando você me convidou para estar aqui, e eu recebi com muita alegria de estar aqui junto com vocês, você me falou assim, qual assunto você quer falar? Eu falei, a gente vai falar de fé. Porque a fé só pode ser produzida com oração, jejum e leitura da palavra. Mas se você alimenta o seu físico todos os dias, você precisa alimentar a sua fé todos os dias. O que é o jejum? O que serve o jejum? O jejum é uma forma de você abrir mão da sua força física em prol do mental. O jejum entre os judeus, ele é feito por quê? Vou te dar um exemplo. Já viu quando você come, depois uma feijoada, Pesado. o que você sente depois? Sono. Você consegue raciocinar? Nada. Mas você acordou de manhã cedo, não teve tempo de tomar café e foi trabalhar, como é que você produz muito melhor? O jejum, ele não é produzido unicamente por fato de parar de comer. Você inicia o jejum com uma oração, com um propósito específico. E durante o período do seu jejum, você não pode irar. Você não pode discutir com pessoas. Você não pode ter pensamentos que fogem à liturgia da palavra. Jesus fala isso. Então o jejum é mais do que só o alimento. É muito mais do que só alimento. Na verdade, se você fez jejum e se preocupou só com alimento, você não fez jejum espiritual, você fez dieta. O jejum, então, é um detox do corpo, da mente, de tudo, do espírito. Você não pode, você tem que se manter santo naquele O que período. adianta você estar sem comer, mas estar brigando o dia inteiro? Exatamente. Se você errou nessa trajetória de jejum, você pode parar ali e sair para comer na hora, porque Valeu. Não vale de nada. É isso aí. Jesus jejuou 40 dias no deserto. E assim, o diabo apareceu, acho que foi no primeiro, no segundo, no terceiro. A palavra diz que ele apareceu foi no último. O último. É. Ele estava já no estado de inanição, e assim a fome fraco, matando, né? ele trouxe pão para você.
Após 40 dias de jejum, Olha só. ele vem. Faz a pedra virar pão. E com o que Jesus rebateu o diabo? A própria palavra. Está tudo em Levítico. Todos os textos que ele respondeu. O diabo usou Salmos e Jesus introduziu o livro de Levítico. O livro da lei. O livro da lei. Mas ali, Jesus estava santificado. Ele já tinha descido sobre ele a pomba. Ele já tinha descido sobre o Espírito Santo. E quando ele vai para o deserto ali, de fazer aqueles 40 dias de jejum, ele estava preparando o corpo físico dele. Por quê? O que era divino de Jesus? O Espírito. Mas o corpo dele era a carne. Jesus, quando criança, teve dor de dente, dor de ouvido, cólica, né? Eu sei que é pai agora, isso que eu tô falando. Jesus chorou, Jesus foi circuncidado. E ele precisava preparar também o físico para aquilo que viria. A prática do jejum de Jesus era sempre. Você via sempre ele falando que jejuou e orou, jejuou e orou, jejuou e orou. E como seria o jejum hoje em dia? Hoje? Se eu falo assim, eu vou fazer um jejum de uma semana. Se eu fizer um jejum de 2 horas, isso é jejum? Não. Como que funciona o jejum na prática? Só para complementar, e o jejum tem que ter um propósito ou não? Sim. Pode ser adorar a Deus. Então, o maior propósito do jejum é a sua própria santificação. Entendeu? Tipo assim, vou fazer um jejum para Deus entrar em providência e comprar minha casa. Aí a gente Pode meio sim. Mas Não, a gente respeita e tal, mas é que eu falo com as pessoas que estão ao meu redor. Deus trabalha no seu impossível. Deus trabalha no seu impossível. Por exemplo, você quer uma porta de emprego e não está conseguindo. Mas você já levantou cedo, você já entregou Você já o fez currículo, tudo, né? você fez tudo que era possível. Não conseguiu. Pai, me ajuda. Aí ele vai abrir a porta para você. Agora, você está na sua cama, deitado, esperando meio-dia. Se não tem tocar, seu pai, me ajuda aí. aí é complicado, né? Entendeu? O pastor Luciano Subirá, eu gosto muito dele. Tem alguns vídeos dele em casa. E ele fala que uma vez ele chegou na igreja e falou assim: a irmã chegou perto dele e disse: pastor, ora pra mim. Ele tá, eu oro, mas pra quê? Ela não ora pra mim, não. Você tem que falar pra quem que eu vou orar, ora. Não, ora pra mim ter o conhecimento que o senhor tem. Aí ele: não, vou orar pra você não. Mas por quê? Eu falei: eu estudo desde meus 6 anos de idade. Eu vi todos os meus amigos indo pra festa e eu estudando. Eu vi os meus amigos indo pra balada e eu estudando. Eu vi os meus amigos curtindo o futebol desde o domingo de manhã e eu na escola bíblica dominical. Eu vi os meus amigos sentando nos lugares para poder comer de noite e eu ia para o culto na minha igreja, lá, culto de jovens, o congresso de adolescentes. E agora, você quer que depois de 40 anos de estudo e pesquisa, eu faça assim: então, primeiro que eu não acredito em transferência de unção. E segundo, que não seria nem justo comigo eu ter me esforçado durante 40 anos e receber um toque. Obrigado. É simples. Falando de um toque, eu lembrei da mulher do fluxo de sangue. Sim. Que com um toque das vestes de Jesus saiu virtude ou saiu o poder. Sim. E o que curou ela ali? A fé dela. Foi a fé dela. A fé dela. E quando Jesus fala com um centurião que nunca viu fé igual a dele? Porque o centurião não viu Jesus. O centurião não precisou ver. Uma das passagens da Bíblia, eu repito, gente, me perdoem, eu sou péssimo em guardar capítulo e versículo, mas ele diz assim: é no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 18, bem-aventurado aqueles que não viram e creem. Sim. Só de ouvir mesmo, já creram, né? O centurião precisou ver Jesus? Não antes, né? Não, ele precisou ver Jesus? Não, ele conversou com ele, Não, viu. o centurião não precisou ver Jesus. Ele manda o soldado dele. Não, também não. Quem que fala com Jesus? A gente já teve uma campanha de oração na igreja esses dias agora sobre isso. É Lucas capítulo 7, 10. Lucas 7, 10. Diz, porém, uma palavra. 7. E voltando para casa, os que foram enviados acharam-se que são do Não. céu e inferno. Ó. Por isso minha língua se indigno e tal.
porque chegando 3. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes Os anciãos. Ele pegou aqueles que, na teoria, né, vamos dizer na prática, mas na teoria, os anciãos dos judeus eram aqueles que tinham mais autoestima do povo. Eram aquelas pessoas velhas, piedosas, que ensinavam nas congregações dos mais jovens. Então, quando ele pega os anciãos e manda ter com eles, é tipo assim, não, vamos pegar aqueles que o povo mais gosta para poder conversar com Jesus para mim. E ele diz assim, é lícito que ele faça isso, porque ele ama a nossa nação, fez para a gente ter uma sinagoga. Jesus, olhando para aquele povo, ele fala assim, tá, eu vou lá curar. E quando ele decide ir, ele manda um servo dizendo, não é dito que o Senhor entre debaixo do meu telhado, diz para ele uma palavra. Ele teve tanta fé que ele sabia que Jesus não precisava nem sair do lugar que ele estava para poder ir lá curar o servo dele. Entendi. E ele diz mais, ele diz assim, eu sou o homem sujeito à autoridade. Eu digo para o meu servo, vai, ele vai, vem, ele vem. Diz, porém, uma palavra. Ele sabia que toda a autoridade estava na mão de Jesus. Interessante. Isso, como é que é a pergunta que você me fez lá no carro? Se a fé depende da palavra? Da palavra. Como é que é? Porque se tem um jeito de ativar a fé mediante a palavra. Assim, mais ou menos a pergunta era essa, não me lembro muito bem não, mas a gente estava conversando sobre isso. Eu não posso Fé dizer que a depende fé, da palavra para poder ser. eu não posso ativar. dizer que a fé depende da palavra de forma total, porque quando a fé existiu em Abraão, não existia palavra. Entendi. Interessante. Entende? Aham. Quem escreveu o canon, né, o Pentateuco, foi Moisés. Sim, Moisés é descendente de Abraão. é verdade. Então eu não posso dizer assim, não, sim, a fé para ser ativada precisa da palavra. Não. Para ela existir, não. Mas para ela amadurecer e crescer, ela precisa da palavra e precisa da oração. Porque naquela época, Abraão não tinha o canon, mas ele tinha oração. E mesmo assim, ele passou por muitos percalços até ser chamado de pai da fé. A gente tem a grotesca e burra mania de lembrar só dos momentos de vitória. Uhum. Abraão desce para o Egito, Abraão finge que não é marido da esposa, Abraão deita com Agar, Abraão produz um filho que não era o filho da promessa. Tudo isso porque ele estava naquela fé emocional. Hoje eu estou com Jesus, amanhã eu estou comigo, aí amanhã eu estou comigo, depois eu estou com Jesus, e depois de Jesus eu estou comigo, Jesus está comigo amanhã. Essa incerteza, essa balança que vive tremendo, esse barco da fé que a gente senta nele e a gente não tem coragem de olhar para o mar que está balançando o nosso barco e dizer assim, acalma, que faz a gente ficar lá dentro assim, ó, faz você ser jogado para um lado, outro. Tiago, no capítulo 1, ele diz assim, aquele que deseja algo do Senhor, peça, mas peça com fé e não duvidando, porque aquele que duvida não receberá do Senhor coisa alguma. Entendi. Aí o cara tá lá assim, ai Deus, em nome de Jesus, faz isso pra mim. O que ele tem que fazer depois? Você descansar. E entender que ele entregou e que se for da vontade do Pai, vai acontecer. Mas ele precisa ficar cutucando Deus, não. E como que fica a situação de Jesus com Pedro? Quando Jesus vem andando pelas águas e Pedro vai até ele Olha um fantasma. e afunda. Deixa eu te fazer. É a palavra ou a fé? O que resolveu Pedro aquele problema ali? Pedro teve fé. Ele teve fé. Fé emocional. Todos os percalços que as pessoas têm na vida hoje são basicamente resumidas à fé emocional. Pedro teve naquele momento uma fé emocional. E ele andou Por algum tempo ali. por algum tempo. E quando ele olhou para a situação, ele deixou de acreditar. Quantas vezes você faz isso durante o dia? Quantas vezes a gente faz isso durante a vida? Eu não posso nem julgar Pedro.
Ah, Deus, o Senhor podia fazer isso para mim, Pai. Faz para mim em nome de Jesus, eu vou caminhar por fé. Aí você vai, aí passa um dia e não acontece, quando a Deus não acontece, você já está lá com essa mãozinha para pegar o seu problema de volta. E a sogra de Pedro? Onde que ela é nessa história? Ah, foi curada por misericórdia, pronto. Mas ela tinha fé? Não. Talvez não naquele momento. Mas quando Jesus se apresenta para ela, e se apresenta para ela, ela conhece Jesus. Gente, a gente não pode olhar essas questões dessa forma, porque só de Cristo olhar para a pessoa, ele produzia fé nos outros. Só da presença dele. Não é presença. É a forma que ele falava e ele olhava dentro do olho da pessoa. Você já viu, já aconteceu isso comigo. Eu tenho um primo que a gente estava conversando sobre assuntos bíblicos e tal. Ele olhou para mim e falou, cara, você fala com certeza, você olha dentro do meu olho quando você está falando. Eu não sei porquê, é diferente. Até incomoda a gente o dia que você olha do olho da gente que você está falando as coisas que você está falando. Imagina Jesus. Verdade. Eu fico imaginando a conversa de Cristo com Nicodemos, quando eu era pretendente dele, ele fala assim, é necessário você nascer de novo. Olha só. Verdade. Naquele momento ele produziu fé em Nicodemos. Produziu. Tanto que quando ele morre, quem vai ajudar? Uns que vão lá pagar a... Nicodemos. Um aristocrata. É verdade. O encontro com Jesus muda tudo. O Douglas Gonçalves, do podcast do Jesus Cop, ele estava conversando e eu gosto muito de assistir os podcasts dele, e ele diz o seguinte, ele estava conversando assim, eu pergunto o seguinte, o que será que Paulo viu? Eu vi esse pedacinho só. Ele diz, o que será que Paulo viu? A gente fica, né, pensando nisso. Eu vi esse pedacinho do trecho do podcast, mas eu só vi esse pedaço, eu não vi a entrevista desse... Ali é muito interessante, quem quiser assistir também, ele está falando sobre missão, né? Mas assim, aquele pedacinho específico dele, a pergunta que ele fez é uma pergunta crucial, né? Crucial. O que será que Paulo viu? Para largar tudo, né? Tudo. Porque Paulo não era pobre. Não era uma pessoa assim, baixa na sociedade também. Paulo não era iletrado. Paulo tinha faculdades. Paulo aprendeu aos pés dos maiores daquela época, era Gamaliel. Ele tinha um autoconceito, porque o que o Sinédrio deu para ele para fazer, não é alguém que entrou lá hoje, lá e falou assim, não, toma aqui, vai lá, resolve as cartas. Não é assim não, né? Não é alguém que chegou lá hoje assim, eu quero matar um cara de crente lá, dá a carta aí. Não era assim não que funcionava não. E assim, eu ouvi dizer também que Paulo era, todo mundo fala assim que ele era doutores na lei, né? Todo mundo acha que é a lei, mas diz que ele era doutores em leis, ele era advogado, né? Por isso que ele tinha também ele se autodefendeu. No próprio concílio, quando ele foi acusado, ele se defendeu. E ele diz isso, né? Ele fala assim, se eu quisesse me gloriar na carne, Hebreu dos Hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, contra a lei do fariseu, irrepreensível. Se vocês procurassem qualquer coisa em mim poder me acusar, é impossível. Olha só. Mas reputei tudo isso como perda por amor a Cristo. O que será que ele viu? Qual foi o tamanho da fé que foi produzida nele naquele momento? Em dois momentos, né? Tanto no primeiro clarão, que ele cai, quanto quando ele vira à direita e os olhos dele se abrem depois. O que será que ele viu nesses dois momentos? O que será que ele viu quando ele diz assim, um homem no corpo, ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céus e viu coisas que não são dignas dos homens ouvir. E o que fez com que Paulo chegasse a esse lugar? O que fez com que ele conseguisse ver o que ele viu? É verdade. Mas o que foi? O que a gente está conversando sobre aqui? A fé. Paulo chegou por fé. Deus encontrou em Paulo uma fé tão grande que deu uma oportunidade para ele assim, eu vou te mostrar aquilo que te espera. Porque Paulo já tinha sido açoitado, espancado, abandonado pela igreja, que houveram os irmãos que abandonaram ele, e a fé dele estava ali. E talvez, para que ele não esmorecesse na fé, Cristo, sabendo o que viria depois, o que viria dali para frente,
Senão eu vou te mostrar o que te espera quando você não abandonar. Vem cá. Olha isso aqui. É verdade. Porque ele seguiu firme. Independente do que aconteceu, ele estava ali. A primeira carta de Paulo a Timóteo, ele fala assim, sobre vários assuntos. E alguns historiadores acreditam que ele estava acreditando que ele ia sair, que ele ia ser solto. Mas existe um intervalo entre a primeira carta e a segunda, e o intervalo entre a primeira e a segunda, Nero entra em cena. E ele sai de uma prisão domiciliar e vai para o calabouço. Ele olha para Timóteo e fala assim, sofre junto comigo. Ele olha para Timóteo e fala assim, sofre comigo as funções do Evangelho. Vem me ver, porque se você demorar, você não vai ganhar não. Traz para... Eles perguntam para ele assim, você quer comida? Tu viu assim, né? Se fosse uma pessoa normal, o Tiago está preso, por exemplo. Qual é a refeição que você quer? O Tiago está preso. Oh, meu Deus, o Tiago foi pregar o Evangelho lá na China e foi preso. Eles vão arrancar a cabelo do Tiago fora. Né? Igual arrancar a pontinha do dedinho do rapaz. Aí vem o Tiago e Tiago, o que você quer? Qual o seu último desejo? Ou melhor dizendo, você tem o dia de fazer uma ligação para alguém vir te ver antes de você morrer. O Tiago pega o telefone e fala assim, gente, eu quero transmitir minha Bíblia. Traz para minha Bíblia. Eu só preciso dela, não faz nada. Traz para minha Bíblia. É isso que muda. É isso que transforma. Quando nós conseguimos atingir um estágio de maturidade de fé suficiente para que nós possamos falar com toda a ousadia daquilo que o Canu tem para nós, nós vamos conseguir converter aqueles que estão nessa volta. O dia que nós conseguirmos ler a palavra, ter uma fé madura, uma fé que pensa, uma fé que raciocina, uma fé que enxerga o nosso Senhor como Ele é, não como um curandeiro, não como o Minha Casa Minha Vida, não, é sério, não como... Porque é cômico, mas é verdade. É cômico, mas é verdade. É verdade. A situação da igreja hoje é, por exemplo, uma das coisas que Paulo diz para Timóteo lá nas suas cartas, não se envolva em debate, porque isso não produz nada de bom para o reino de Deus. Cristo diz que aquele que o reino dividido não subsiste. Aí nós temos gente brigando por placa. Nós temos gente brigando porque o Tiago usa barba e eu não uso. Ou porque ele quer usar a barba dele e você não usa. Entende? Não estou descaracterizando as doutrinas das igrejas, não, porque existe muita coisa que eu vou falar com você que a minha esposa me chama de ranzinza, mas eu sou chato. Entendeu? Eu sou muito chato. Mas existem coisas que não produzem. E aí os caras estão lá brigando Nada, né? sobre arminianos e calvinistas, sobre pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. São assuntos discutíveis, sim, mas discutam isso numa roda de amigos sentados na sua casa. Não discute isso na frente de tudo quem não é crente, não, gente. Tudo que basta é Cristo. O que a gente precisa apresentar para eles é isso aqui, ó. O que a gente precisa apresentar para eles é a fé. Se a gente conseguir produzir num coração arrasado essa fagulha de fé, ele vai crer, ele vai acreditar. E a gente não pode também só produzir essa fé na pessoa e falar assim, não, agora é com você, vai. A gente precisa trazer essa pessoa para perto, para a gente que aprendeu a racionalizar a nossa fé, ensinar ele também a racionalizar dele. Um novo convertido é como um bebê. Você não pega a sua menininha de um mês, põe ela no sofá sozinha e vai para casa do seu pai junto com a sua esposa e deixa ela sozinha em casa. Então, como você pega um novo convertido hoje, deixa ele sozinho com as convicções dele. Mesmo que tem muita coisa aí, muito acesso, muita coisa que nem condiz, né, com verdade nenhuma. É verdade. Às vezes a pessoa tirou aquilo da cabeça dela e tá pregando aí. Uma coisa que Paulo, eu acho engraçado Paulo pregando na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou,
e Cristo deu crescimento. Mas a gente olha esse texto assim, lendo rápido e pensando assim nas dissensões que haviam na carta, porque quem já leu a carta toda sabe que Paulo está tratando ali de problemas. Então você tem aquele pedaço aí, já para poder pular para o próximo, poder ver os problemas e tal. Aí, mas para. Pega esse pedaço. O Tiago plantou, você vai regar. Cristo vai dar o crescimento e ele vai ser crente. Mas ele plantou. Ninguém regou, a planta morreu. Não teve continuação. Entende? E outra coisa que eu vou falar para vocês aqui. Eu fiz isso com o meu pastor ontem na saída do culto. Existe uma transferência de obrigações. Ah, é o pastor. O pastor prega, o pastor evangeliza, o pastor tudo. Não, gente, calma aí. Ele ganhou a alma para Jesus? Ganhou. Quem vai cuidar da alma? O corpo. O corpo. A fé que está em mim comunga com a fé que está nele. Já viu às vezes assim que você às vezes está com uma pessoa e às vezes você fala assim, nossa, conheci o fulano hoje, a gente começou a conversar ali, Bíblia e tal, não sei o quê, e aquele assunto foi gostoso, e passou 1 hora, 2, 3, 4, 5, a gente continua conversando. Tal. Por quê? Porque a fé que está dentro de você, o Cristo que habita dentro de você, comungou com o Cristo que habita dentro dele. E o corpo não é a sua igreja. O meu corpo não é só a Assembleia de Deus de Madureira, em Rio Branco. Não é só a Assembleia de Deus de Demargas, que eu faço parte, que é a nossa sede em Uruguai. O corpo é o corpo de Cristo. Muitas das vezes a gente está tão acostumado infelizmente, nossos pastores. Fechar no... Não, eu ia falar que os nossos pastores, muitas das vezes, coitados, eles estão precisando pregar para quem já é crente. Sim. Eles estão precisando converter quem já é crente. Aí o cara passa mais tempo tentando consertar os problemas dos povos que já está lá dentro do que conseguiram buscar quem está lá fora. E por esse motivo ele fala do corpo e quando ele está tratando nisso, dessa parte do ajuste do corpo, ele está falando da igreja que ele pastoreia, então a gente começa a talvez entender o corpo ali como um corpo nosso ali. Não é, o corpo é o corpo. É o conjunto, são todos. A igreja na China, a igreja na Ásia, a igreja nos Estados Unidos, a igreja na Inglaterra, a igreja onde estiver, ela faz parte do mesmo corpo, onde o cabeça é Cristo. É porque quando a gente vê o texto falando do corpo, nós somos o corpo e Cristo é a cabeça, a gente tende a dissociar um do outro. Só que assim, o corpo e a cabeça não funcionam um sem o outro. Então assim, a gente faz parte de Cristo, a gente está ali com Cristo. Do mesmo jeito que o Marcos, se não pegar do dedo aqui, não está funcionando. Olha só, a questão do corpo é interessante porque a gente tem essa falsa impressão de que cada igreja é um corpo. E não é. Não é cada igreja um corpo, mas somos um corpo divididos em várias igrejas. Exato. Então, a gente perde tempo demais. Por exemplo, falando assim, no meu caso, a Assembleia lá o pessoal só anda de calça, não pode usar bermuda. Aí a igreja do fulano, o pessoal anda de bermuda e não usa. Não, isso aí é a doutrina, mas isso aí não pode atrapalhar o prosseguir do corpo. Não é isso que vai salvar, né? Não, a questão não é a questão sobre isso. Vai ter progresso. A questão é que nós nascemos para fazer com que o reino de Cristo avance. Forte. Só para propagar a palavra. Não, é fazer o reino avançar. Tem gente que vai fazer o reino avançar pregando. Deus me deu esse dom e eu, de vez em quando, tenho as minhas oportunidades, eu falo do amor de Cristo. O Tiago também. Talvez você vai ser usado no corpo de Cristo tocando. Ele operando a mesa de som. Recebe, irmão. Aí já adivinhou, meu. Você adivinhou, meu? E tem gente que vai ser salvo financiando a obra. Tem gente que vai ser salvo como sentando na cadeira dele, dando dízimo e oferta, para que aqueles que precisam fazer alguma coisa façam além. Chegue mais longe. Ué. A fé, ela engloba isso tudo. A gente podia ficar aqui 3 dias falando sobre o assunto. A gente não tem tempo para isso. Mas a fé, quando você consegue racionalizar a sua fé, você para de brigar por causa de coisa pequena. É verdade. Você Quando... passa a focar no que é importante. E o que a gente mais tem problema hoje em dia é o fato de que nós temos pessoas hoje que vivem crise de ansiedade. E a crise de ansiedade não sai da pessoa na porta da igreja.
Nós temos pessoas que têm depressão, e a depressão não sai da pessoa na porta da igreja. Ela não entra sarada e sai, chega na porta e fala, aqui, minha depressão foi embora. Não fica na porta esperando, né? Não. E os pastores hoje, os presbíteros, os diáconos, eles passam muito tempo tratando esse tipo de coisa. E uma das formas de você conseguir, não vou dizer curar, porque talvez eles vão querer cancelar a gente por causa disso, mas conseguir controlar esse tipo de coisa é racionalizando a sua fé. Para a gente poder, talvez, finalizar aqui, Salmo diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vi um vídeo de um cara que é professor de hebraico, e ele disse que o pastor, nessa frase, ele não é errado, mas ele é subentendido. Que a palavra diz assim, o Senhor é aquele que me assiste. O Senhor é aquele que me guarda. E quando ele fala não me faltará, não é das coisas, porque faltam alguns discípulos. Eu cheguei a te mandar esse vídeo, cheguei. Não é, acho que a expressão correta, igual ele diz, é o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Não, Porque... não é nem isso. O professor de hebraico, ele diz assim, o Senhor, na verdade, a tradução correta do hebraico seria, o Senhor é aquele que me assiste, ele não vai me faltar. Porque o sentido da palavra ali, se não me engano é hirel, ela fala sobre amigo íntimo. O sentido é amigo íntimo, aquele que te assiste na sua dificuldade. O Senhor é aquele que me assiste, e no momento da minha aflição, Ele não vai me faltar. Isso é muito forte, né? E isso aí só é concebido dentro de uma fé madura. Forte mesmo. O que a gente precisa hoje conseguir construir nas igrejas é uma fé madura. É tirar pessoas dessa fé emocional e levá-las para um estágio de fé madura. Porque quando a fé amadurecer no corpo de Cristo, nós vamos conseguir aquilo que estava em Atos 2. A descida do Espírito Santo aconteceu sim, mas um pequeno detalhezinho que as pessoas passam, às vezes desapercebidas, e dizem assim, eles todos estavam isolando no mesmo propósito, buscando a mesma coisa. E muitas das vezes a igreja hoje é vituperada porque o Zé busca pelo filho, a Maria pelo esposo, o Joãozinho pelo carro, o outro para poder passar na faculdade, o fruto se ciclando por uma porta de emprego. Mas quem ora para o crescimento do corpo? Essa é forte mesmo. Okay. O horário nosso está avançando, né? Eu tinha pergunta uma aqui, mas... Ai, Deus. Vai ter segundo episódio também? Marcar uma volta pro João Pedro, tem muita pergunta para fazer. A gente volta sim. Permitindo Deus, a gente volta sim. Amém. Bom, gente, nosso horário já está bem avançado, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha, curte, manda aí suas opiniões. Foi assim, só me alimentei hoje e estou satisfeito, graças a Deus. Para vocês também? Amém. Amém. Para você que ficou com alguma dúvida, que quer fazer um pedido de oração, deixe a sua mensagem que a gente vai estar encaminhando para o João Pedro, ele vai estar respondendo, vai estar orando na medida do possível. Amém. E a gente vai estar encaminhando de volta para vocês. Obrigado, forte abraço. Quero agradecer você, meu amigo, por estar aqui hoje com a gente. Eu quero agradecer pela honra de estar aqui com vocês. Acho feliz, muito importante o que vocês estão fazendo, né? Usando a ferramenta da internet que muitas pessoas usam apenas para poder ficar, para poder produzir algo que eu creio e tenho fé que vai Eu não produzir muitas posso almas deixar para de Deus. falar, eu tenho que falar em público, né? Que o João Pedro é amigo meu desde a infância, a vida inteira foi evangélico, eu me tornei evangélico há pouco tempo e eu sempre critiquei, eu sempre apedrejei ele por ser evangélico e assim, hoje eu entendo, hoje eu tenho uma filha recém-nascida e quando eu olho para o João Pedro, eu imagino a luta que a minha filha tem para poder passar. E ser um guerreiro, cara, continua firme, porque
Jesus precisa de bons soldados. Sim. Amém. Galera, eu agradeço, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, viu? Tchauzinho.